Então, pessoal, dando continuidade aí, agora entramos aqui nos sistemas supervisórios, tá? Então, o que são sistemas supervisórios? Hierarquia desses sistemas de automação, conceitos básicos, né? Então, eu já falei um pouquinho lá da IHM hoje, né? E a diferença, né, de um sistema supervisório para IHM, acho que vai estar fácil agora entender esse conceito de sistema supervisório, mas o que eu já falei, né? O conceito de sistema supervisório hoje pode se aplicar num celular com a internet das coisas, pode se aplicar na tela do seu computador, né? Eu vou dar um exemplo aqui também no final dessa apresentação de um sisteminha supervisório que dá para a gente implementar aí com alguns softwares. Hoje em dia tem vários, né, softwares para criação de sistemas supervisórios, né? Então, historicamente, nos meados das décadas de 70 e 80, com o avanço da eletrônica e surgimento dos microprocessadores, o computador se tornou uma peça-chave nos diversos setores industriais. Surgiram também os primeiros sistemas supervisórios. Então, olha só, o que é o sistema supervisório? Então, basicamente, destina-se a capturar e armazenar em um bloco de dados informações sobre um processo de produção. As informações vêm de sensores que capturam dados específicos, conhecidos como variáveis de processo da nossa planta industrial. Exemplo, para exemplificar, pense em uma usina de açúcar e álcool. Um equipamento essencial vai ser uma caldeira, né? Então, uma caldeira é essencial para uma usina de açúcar e álcool, né? Aí eu preciso controlar aí, no caso, a parte de pressão, né? O vapor gerado aí por essa caldeira. Então, a caldeira pode ser comparada a uma enorme panela de pressão, por isso requer cuidados, né? A caldeira possui pelo menos duas variáveis de processo importantes. Então, eu preciso ter nela um sensor de pressão e um sensor de temperatura, né? Então, dependendo do processo, eu já tenho que saber que sensores que eu vou ter que monitorar. A caldeira, por si só, não fornece os dados de pressão e temperatura para o sistema supervisório. É necessário acoplar os sensores inteligentes ao processo, que monitoram e fornecem os dados para o sistema. Então, eu tenho que ter um controlador onde eu vou ligar os sensores e os dados desses sensores vão ser enviados lá para o meu sistema supervisório. Aí o meu sistema analisa e armazena as informações em um banco de dados e em seguida mostra o resultado em telas customizadas do usuário, né? Então, eu tenho vários tipos de representações, né? Então, aqui nós temos uma representação gráfica com o tempo, né? Temos gauges, né? Esses ponteirinhos aqui representam dados aqui, temperatura, pressão e nível, né? Então, numa determinada caldeira aqui. Aí vai da imaginação, né, da representação de todo esse processo, né, das informações que são colhidas, dos dados que são analisados. Os sistemas supervisórios são conhecidos como HMI SCADA, né? Interface homem-máquina. Olha só, o sistema supervisório entra também, no conceito de IHM. Ou sistema de controle e aquisição de dados, né? Então, tudo isso aqui é um sistema supervisório, né? O que muda é a nomenclatura que está sendo usada. Então, aqui nós temos um exemplo de controladoras de I/O, todas interligadas em rede, aqui um barramento, né? Um cabo com tecnologia Field Bus, de redes industriais, uma IHM com CLP. E aí eu posso interagir
toda essa estrutura num nível hierárquico maior. Lá no topo da pirâmide eu posso ter um sistema supervisório. E por que o topo da pirâmide? É aqui lá que fica a sala de controle, né? Aqui no caso de uma usina. Já já a gente vai estudar essa pirâmide aí. Aqui nós temos um sistema supervisório bem tradicional, presente em vários, se vocês procurarem, né, sistema supervisório, vai aparecer essa sala de controle da usina de Itaipu. Né? Então, eu tenho um painel aqui que me dá várias informações de diversos processos lá da usina, dos geradores, de consumo, né? Todas essas informações estão aqui na tela. Agora, eu posso ter uma IHM lá do lado de um gerador, né? Cada gerador pode ter a sua IHM. E aqui eu tenho, né, no sistema supervisório, uma visão macro de todo esse processo. Aqui um outro detalhe, né, da tela do supervisório, né, com várias informações, onde os supervisores ficam analisando esses dados aí, gerando alertas, né? O sistema supervisório também gera alertas, né? Aqui do operador nacional do sistema, né? Então, a interligação de energia, né, de todo o Brasil, né, ele é feito com o operador nacional do sistema. Então, eu tenho que ter telas de supervisórios informando as demandas aqui dos estados e o operador nacional do sistema vai fazendo as manobras necessárias de energia, né, para alimentar as regiões do Brasil e não sobrecarregar as usinas. Não sobrecarregando as usinas, evitamos os apagões. Sistemas supervisórios em destaque. Então, temos o Elipse, bem tradicional aí na área de sistemas supervisórios. Agora, a Rockwell tem lá o Factory Talk dele, a General Electric tem o iFix, né? A Indosoft tem o Indosoft Web Studio. Claro que cada fabricante vai ter, né, a sua ferramenta gráfica aí para a criação de sistema supervisório. A Smart é o Process View, MCA System é o SCADA BR, a Siemens é o Simatic WinCC. Então, o WinCC ele está presente no TIA Portal, né? Então, o TIA Portal é a interface de programação dos CLPs Siemens presentes lá nos laboratórios, né? Então, os laboratórios da FATEC têm lá os CLP Siemens e nós temos instalado lá nos computadores o TIA Portal. E com o TIA Portal eu faço a programação em linguagem ladder do CLP e tenho o WinCC. O WinCC eu faço a parte gráfica, né, da nossa IHM. Então, eu crio lá toda a arte gráfica que eu quero representar, animações e endereçamentos, né? Aí eu carrego essa parte gráfica que foi criada, eu transfiro o código executável para a IHM, como é feito com a linguagem ladder. A linguagem ladder também, depois que eu monto ela, eu tenho que compilar ela e transferir ela para o nosso CLP. A Schneider tem também, né, o editor dela, né, Vigel Citec. Temos a Invensys, temos a National com o LabVIEW, né? Inclusive o LabVIEW ele faz parte, né? É um módulo, na verdade, que faz parte do simulador de circuitos elétricos aí, né? Da National. Para um processo de produção industrial, pode-se citar as seguintes vantagens quando se utiliza um sistema supervisório. Ó. Então, análise de tendência, né? Então, geralmente, um sistema supervisório ele vai ter dados estatísticos mais avançados, que eu não tenho lá na minha IHM.
Por isso que é possível fazer análise de tendências, né? Então, baseado no histórico de informações do banco de dados, é possível tomar ações proativas para maximizar a produção de uma planta. A área de alarmes tem que aparecer também no meu sistema supervisório, né? Que é uma sinalização em tempo real. Alguma falha no processo, registra essa falha no banco de dados para consultas futuras, né? A parte de operação remota no processo, né? Então, eu posso, com o meu sistema supervisório, gerar uma intervenção, né, no meu processo, a partir lá da sala de controle. Geração de relatórios e gráficos. Então, é possível gerar relatórios e gráficos sobre os alarmes e tendências. Aumentar a disponibilidade da planta, né? Então, a partir das informações geradas em tempo real, permite identificar falhas e, consequentemente, otimizar as tomadas de decisão para manter a planta em operação. Rodar o maior tempo possível sem paradas, né? Isso aqui que é interessante, né? Então, programar as manutenções adequadas, né? Para evitar, né? Paradas excessivas aí no processo. Aqui nós temos a parte de análise de dados. Então, se eu tenho dados de diversos tipos de sensores, válvulas, né? Controles de fluxo, percentuais aqui de reservatórios, né? Mais reservatórios, mais controles de válvulas. Se eu tenho o monitoramento, né, dessas informações, eu posso fazer análise de dados das informações que eu estou recebendo. E essas análises, claro, vão ser analisadas pelos especialistas aí que ficam na área de supervisão para gerar as ações necessárias ao processo, para melhorar a eficiência desse processo, né? Então, o termo supervisório é uma supervisão, né? Então, o supervisor é aquele funcionário que tem a visão de todo mundo, né? Então, ele fica lá no alto vendo todo mundo, né? Daí vem o termo supervisórios, né? Ou supervisor. Então, os sistemas supervisórios permitem que sejam monitoradas e rastreadas informações de um processo produtivo ou instalação física. Tais informações são coletadas por meio de equipamentos de aquisição de dados e, em seguida, manipulados, analisados, armazenados e, posteriormente, apresentados ao usuário. Estes sistemas também são chamados de escada, né? Então, os sistemas escada têm o nome, né, de aquisição de dados e controle, né, de sistema supervisório. Olha como era um sistema supervisório escada antigamente, né? É por meio de um painel sinótico. Então, eu tenho lá um painel com o desenho da minha planta, desenho mesmo, né, com tinta aqui, e coloco as sinalizações, né, de lâmpadas LEDs, e olha a quantidade de chaves, né, botoeiras, para fazer esse tipo de controle. Então, os primeiros sistemas escada, basicamente telemétricos, né, que tem essa característica aqui, os telemétricos, permitiam informar periodicamente o estado corrente do processo industrial, monitorando sinais representativos de medidas e estados de dispositivos por meio de painéis de lâmpadas e indicadores. Painéis de lâmpadas e indicadores. Atualmente eu já tenho uma tela gráfica, né? Uma mais bonitinha seria colorida, né? Aqui ficou preto e branco aqui, né? Então, atualmente, sistemas de automação industrial utilizam tecnologias de computação, comunicação para automatizar a monitoração e controle desses processos, efetuando coleta de dados em ambientes complexos, eventualmente dispersos geograficamente,
e a respectiva apresentação de modo amigável para o operador, com recursos gráficos elaborados, né, no caso de HMs e sistemas supervisórios, e conteúdos multimídia, com animações. E o sistema supervisório, ele precisa, né, trabalhar numa rede, né? Então, geralmente são redes industriais. O nível de supervisão não exige uma rede tão preparada para o ambiente industrial, porque o nível de supervisão, ele fica lá no topo da pirâmide, meio que distante, né, da planta de chão de fábrica, né? Características e necessidades, ó, em um ambiente industrial. Troca de informações, né? A troca de informações se dá entre equipamentos e, às vezes, entre um operador e um equipamento. Os tempos de respostas críticos, tem que ter um tempo bem pequeno de resposta. Segurança de dados, né? Eu tenho que ter meios aí de gerar segurança desses dados. O ambiente industrial é caracterizado como um ambiente hostil para a operação de equipamentos, né? Porque eu tenho perturbações eletromagnéticas, temperaturas elevadas, áreas de segurança, tenho poeira, tenho umidade, tenho gases, né? Grande quantidade de equipamentos pode estar conectada nessa rede, né? Então, eu tenho um custo de interconexão crítico aí, porque essa rede não pode sofrer muitas interferências, muitas paradas, né? Aqui nós temos o nível de supervisão, né? O nível de planta. Tem um nível de controle e tem um nível de campo, né, onde nós estaremos aqui, né, o nível de campo, com os nossos sensores e atuadores trabalhando aí nos processos aí. E cada nível desse eu posso ter tecnologias diferentes de rede, tá? Tipos de redes diferentes. Aqui mais um exemplo, né, agora colorido, mais bonitinho, né, de um sistema supervisório, né, bem animado esse aqui. Claro que falta animação, porque é uma imagem, mas eu tenho aqui, ó, motores, né, girando aqui, ó, ventoinhas. Temos aqui, ó, motores com misturador, né? Temos bombas aqui, né, diversos tipos de bomba, controles aqui, ó, flags que indicam vazões. Temos a parte aqui de alarmes, né? Temos uma tela aqui com dados estatísticos aqui, né? Do que está acontecendo, do que está sendo atuado, alertas, né? Com datas e horas. Temos aqui um outro exemplo aqui de sistema supervisório, né? Com tanques aqui industriais, medidores aqui de temperaturas, indicadores de níveis, né? Esteiras de elevação, né? Provavelmente sólidos, né? Os sistemas escada identificam todas as variáveis numéricas ou alfanuméricas envolvidas na aplicação através de tags, podendo executar funções computacionais, tipo operações matemáticas, lógicas, trabalhar com vetores, strings, etc. Ou representar os pontos de entrada e saída de dados do nosso processo que está sendo controlado. Neste caso, correspondem às variáveis do processo real, tipo temperatura, nível, vazão, se comportando como a ligação entre o controlador e o sistema. É com base nos valores dessas tags que os dados coletados são apresentados ao usuário, no caso aí o supervisor aí desse sistema. Os SCADAs, que nem aí as IHMs, também verificam os alarmes, né? Então, eles geram também alarmes. Fora lá a minha IHM, o sistema supervisório também vai gerar o meu alarme.
identificados quando o valor de algum tag ultrapassa o limite estabelecido por ele, né? Sendo possível programar os registros em banco de dados desses alarmes, ativar sons, mensagens, mudanças de cores, envio de alertas, por mensagens aí de e-mail, celular, pager já é algo ultrapassado, né? Poderia ser um SMS aqui, né? A partir do momento em que a monitoração e o controle de um processo são feitos com a ajuda de um sistema supervisório, o processamento das variáveis de campo é mais rápido e eficiente. Qualquer evento imprevisto nesse processo é rapidamente detectado e mudanças nos set points, nos ajustes aí, padrões, são imediatamente providenciadas pelo sistema supervisório no sentido de normalizar essa situação. Ao operador fica a incumbência de acompanhar o processo de controle da planta com o mínimo de interferência, excetuando-se casos em que sejam necessárias tomadas de decisão restritas ao operador, né? Então, se realmente vai ser necessário o uso do operador, aí, claro, ele vai ter que agir nesse sistema. Essa aqui também é uma imagem bem tradicional, que é a hierarquia de sistemas de automação, tá? Então, ela é representada por uma pirâmide, né? Então, um diagrama que representa de forma hierárquica os diferentes níveis de controle e trabalho em automação industrial através dos níveis aqui, né? Então, nós temos geralmente níveis. Observem que a interligação entre os níveis se dá através de redes, né? E nós temos tecnologias diferentes de redes para interligação entre esses níveis. Claro que nesse nível da base é um nível que eu tenho aquele ambiente do tipo hostil, né? Com muita interferência eletromagnética, vibração, poeira, gases. Então, esse é um nível onde as redes são caracterizadas como redes industriais, né? Então, a rede industrial, ela tem uma característica de ter uma imunidade a interferências ou uma imunidade, generalizando, né, ao ambiente hostil, mais efetiva do que as outras redes, né? Aqui no nível de gerenciamento, eu tenho uma rede de computador normal, né? Uma rede TCP/IP, que não necessariamente precisa... esse nível aqui, geralmente, ele não está nesse nível considerado um nível hostil. Então, o nível 1, né? Então, voltando aqui, o nível 1 é a base aqui da nossa pirâmide, né? Então, o nível 1 é a parte de aquisição de dados e controle manual. É majoritariamente composto por dispositivos que estão lá no campo, ou seja, os atuadores, os sensores, transmissores, entre outros componentes presentes na planta que compõem esse nível. Então, é onde eu tenho a geração dos sinais, né, de I/O do meu sistema. Então, nível 1 é a base. Aí, vamos começar a subir, tá? Então, o nível 2, é um controle individual. O que tem no nível 2? O CLP. Então, o segundo nível compreende equipamentos que realizam controle automatizado das atividades da planta. Eu começo a ter nesse nível processamento de informações. Por isso que nós temos os CLPs, os sistemas digital de controle, relés, etc. Nível 2. Subindo mais a nossa pirâmide, vamos para o nível 3. Controle de células, supervisão, otimização de processo. Então, o nível 3, ele já entra uma supervisão, né? Já é considerado um nível de supervisão. Então, o terceiro nível destina-se à supervisão dos processos executados por uma determinada célula.
de trabalho em uma planta. Na maioria dos casos, também obtém suporte de um banco de dados com todas as informações relativas ao processo. Então, o nível 3 representa, né, aqui, ó, o número 3, já é uma supervisão, mas é uma supervisão restrita a uma célula, a um determinado processo. O nível 4, estamos subindo mais, né, a nossa pirâmide. Nível 4 é o controle fabril total, produção e programação. Então, o quarto nível é responsável pela parte de programação e também do planejamento da produção. Auxilia tanto no controle de processos industriais, quanto também na logística desses suprimentos. Podemos encontrar o termo gerenciamento de planta para este nível. Então, a produção, a visualização do processo no nível 4 é como um todo, né? O controle total que eu vou ter lá do meu processo. E o nível 5 é a pontinha lá da nossa pirâmide, é onde fica a inteligência, né? Corporativo, gerenciamento, planejamento estratégico, né? Então, o quinto e último nível da pirâmide da automação industrial se encarrega da administração dos recursos da empresa. Neste nível encontra-se softwares para gestões de venda, gestão financeira, inteligência de negócios, né, o Business Intelligence, para ajudar na tomada de decisões que afetam a empresa como um todo. Aqui um resumo, né, da nossa pirâmide. Então, nós temos aqui a base da pirâmide. Ficam lá os nossos sensores, atuadores, motores, válvulas, relés. Os CLPs ficam aqui, né, os controladores. Os sistemas escada já começam a aparecer no nível 3, né, de gerenciamento. Mas geralmente é um gerenciamento de uma parte, né, do processo. Nesse nível 3. O nível 4 já entra uma parte de gerenciamento de processo. E o topo da pirâmide aqui, o nível 5, já representa todo o controle, né, do processo. É onde eu tenho a supervisão geral, inclusive a visão aqui do alto, né? Você vê tudo, né, daqui do alto. Por isso que essa representação aí do topo da pirâmide, né? Estou vendo toda a empresa e todo o processo desse nível, do nível 5 aqui. 2 programas. Então, eu tenho aqui o controle do lado esquerdo, tá? Então, eu tenho aqui a parte de controle, que a gente usa um software que chama CAD-Simu. E observem que eu tenho um ladder aqui, ó. Uma linguagem ladder bem simples, né? Fácil de entender. Do lado direito aqui da minha tela, eu tenho o PC-Simu. O que o PC-Simu faz? Eu monto uma interface gráfica, ou melhor, um sistema supervisório. Então, eu tenho aqui um tanque, um reservatório aqui, no caso de água, que está abastecendo uma casa. Esse sistema de controle é só para vocês entenderem hoje em dia, né, como é fácil, né, implementar um sistema supervisório. Inclusive, vale se o projeto de conclusão de curso de vocês, se vocês no projeto de conclusão de curso implementarem uma tela de sistema supervisório, é bem fácil vocês fazerem isso. Inclusive, esse sisteminha aqui de simulação de supervisório, ele se integra a alguns CLPs, Siemens, e até o Arduino, ó. Dá para vocês fazerem os endereçamentos com Arduino Uno, né? Então, você monta uma lógica de controle com Arduino e você monta um sistema supervisório, né, para simular aí o seu projeto. Fica até legal, né? Às vezes, vocês implementarem, né, um supervisório aí em um determinado projeto que se aplique, claro, ao supervisório.
Esses dois softwares, eles se integram, né? Então, existe uma comunicação serial entre os dois. Esse primeiro aqui é a nossa linguagem ladder e eu tenho as tabelas de endereçamento, né? Então, eu uso essas tabelas de endereçamento, de entradas e saídas, para que o nosso sistema supervisório consiga identificar a mudança desses níveis lógicos de entrada e saída. Então, observem que as sinalizações, elas têm os endereços Q02, Q03 e Q04. Se vocês observarem aqui na tabela de endereçamento, ó, o Q02, Q03, Q04 são os LEDs. LED verde, LED amarelo e LED vermelho. E esses LEDs são essas saídas aqui, ó, que eu tenho no meu diagrama ladder. Eu estou associando o nome dado à saída a um endereço físico de um CLP. Porque aqui no nosso sistema supervisório, ele vai entender esses endereços Qs e os endereços Is. Os Is, nós temos o I03, o I04, I00, I01 e I02. I00, I01 e I02 são 3 sensores que nós temos de nível desse reservatório de água. Então, olha só, o I00 é um max, I01 é um med, I02 é um min. Olha só, eles estão aqui, ó. São contatos normalmente abertos. Max, Med e Min. Temos também o V1 e o V2, que são essas chaves aqui, ó. O V1 é o I03, que ó, o V1 é essa chave aqui. Essa chave, se eu acioná-la, ela vai gerar uma saída VIN. A saída VIN, observem que está associada ao Q00. E o Q00 é a minha válvula de entrada de água. Se eu acionar a chave I04, que é a chave de liga e desliga a saída de água do reservatório, o I04 é o V2. O V2 é um contato também normalmente aberto que aciona o Vout. O Vout é o Q01. E o Q01 no meu sistema supervisório é a válvula de saída que vai enviar água para uma residência. Como é que eu entro no modo de simulação? Seleciono o Play do CAD-Simu, que é o controle. Seleciono a conexão aqui do computador, do PC-Simo, e o Play para iniciar a simulação. Observem que o tanque está vazio. Agora, toda interação que eu fizer aqui nas chaves, eu vou ter o controle aqui da minha parte de comando, do meu CLP. Então, eu vou acionar o I03, que é a chave que controla a entrada de água no meu reservatório. Então, observem que o reservatório está enchendo, eu estou tendo a sinalização do nível mínimo, depois o nível médio, depois o nível máximo. O nível máximo, olha só, eu tenho um contato normalmente fechado para parar a entrada de água. Ó, agora parou a entrada de água quando acionou o nível máximo. Por quê? Senão vai transbordar. Então eu fiz esse contato NF, tem essa característica de segurança. Vamos abrir agora a água para casa, né? A água para a residência. Então, olha só, agora nós estamos com água sendo consumida na residência. Eu tenho uma indicação aqui de volume do nosso tanque. Então, está diminuindo por quê? O fluxo de consumo é maior que o de entrada. Isso aí é configurável nessas válvulas, tá? Eu configuro. Mesmo com a água ligada de entrada, né? Então agora o VIN está ligado. Mas ele não dá conta de encher o tanque, né? Por quê? Porque o consumo de água é maior
da casa do que na entrada do tanque. Vou parar aqui a entrada do tanque aqui, ó. Parei a entrada do tanque, então tá tendo um consumo maior, né, da reserva, até que vai acabar a água do tanque e a casa vai ficar sem água, né? Então, olha lá. Acabou a água do tanque, sinalização do mínimo, né? Tá tudo desligado, ou seja, não tem mais água no tanque. Acabou. Vamos ligar a água de entrada no tanque. Então, agora eu tô tendo um consumo excessivo da casa, ó, não dá nem conta de encher, né, o nosso tanque. Vou desligar aqui o consumo da casa, o tanque começa a encher. Vou ligar agora o consumo da casa. Então, agora o tanque começa a esvaziar. Então, eu tenho uma animação gráfica, né, desse tanque aqui. Eu poderia ter vários tanques, motores, né? Tem várias ferramentas aqui de interface gráfica para simulação usando o PC Simo, tá? Deixa eu parar um pouquinho aqui, ó. Então, nós temos várias ferramentas. Aqui temos motores. Ó, motor de indução trifásico. Temos aqui, ó, motor de passo, né? Temos esteiras, temos garras. Aqui abre um leque de vários, ó, tem teclado, tem serra circular, tem agitador, tem bomba d'água, tem ventilador, tem compressor, tem grupo hidráulico, trituradora, resistência, calefatura, queimadores. Tem esse simulador aqui de interface gráfica, dá para vocês montarem, né, um sistema supervisório bem legal de controle. E pode ser um sistema até real, né, através aqui de um CLP ou através de um Arduino, vocês geram esse sistema de controle de entrada e saída. Aqui eu estou usando um simulador, que é o CAD Simo, para gerar uma lógica de controle através de um CLP. Inclusive aqui no CAD Simo, vocês também conseguem colocar aqui os controladores que vocês quiserem, né? Temos aqui alguns controladores, ó, que dá para vocês colocarem aqui na parte de controle aqui, né? Aí, ó, tem alguns CLPs que vocês podem utilizar, fazer as ligações deles aqui, né? E usar no projeto aí. Só uma pequena demonstração aí, como o nosso assunto hoje foi sistema supervisório, tá? Então, uma demonstraçãozinha rápida aqui de um sistema supervisório.